Deus, o serafim diz que a glória de Deus é de toda a terra. E às vezes é difícil expressar Deus, né? As pessoas buscam assim desacreditar do próprio Deus porque não vê, né? E as pessoas têm o pensamento de se achegar a Deus segundo o seu jeito, segundo a sua forma, segundo o seu acho, né? E Deus tem as suas regras, amém, irmãos? Amém. E eu falo que ninguém pode falar de Deus se não tiver experiências com o Senhor, né? Nós estamos aqui, o Senhor teve experiência com Deus, minha esposa teve. Os que servem ao Senhor têm experiência com Deus, né? Então a gente não fala de um Deus assim, inócuo, né? Um Deus que não existe. Eu tenho experiência de Deus para falar de Deus e tenho autoridade para falar isso, porque eu tive experiência com Deus e tenho experiências com Ele. Amém? Amém. Então Deus me deu uma palavra aqui em João 15. João 15, versículo 14, irmão. Está escrito assim. Jesus falando, né, aos discípulos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. E já vos não chamareis de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedi em meu nome, pedis no nome do Pai, Ele vos conceda. Amém, irmãos? Amém. Olha a palavra. Assim, olha assim, Deus ele é tão maravilhoso, né? Que Ele tem um dos atributos de Deus é nos dar liberdade, né? Ele criou o ser, Ele criou os anjos, tudo com livre-arbítrio. Ou seja, eles têm capacidade de pensar, né? Você tem capacidade de pensar, de decidir se quer, se não quer, né? Se vai ou não vai, né? Então Deus ele respeita esse livre-arbítrio, né? Então ele considera muito aquele que realmente usa a decisão, a sua capacidade de decidir a favor, né, de suas regras, a favor dos seus pensamentos, a favor do querer de Deus, né? E eu lembro um dia, irmãos, que eu tinha uma depressão assim muito forte na minha vida, né? Chegou um tempo da minha vida assim que eu tinha muita tristeza, irmão, muita tristeza, uma vontade de morrer tremenda, nada tinha graça para mim. E eu era uma pessoa muito religiosa, porque você pode imaginar em todo tipo que falasse de Deus, toda religião, eu ia lá buscar o Senhor e tal, aquela coisa toda. Só que eu ia do meu jeito, né? Da minha forma, né? Segundo os meus pensamentos, né? Que não significavam nada para mim. Eu estava numa situação de morte, uma situação perdida, situação de trevas, sem caminho, sem luz. E um dia eu estava ali num pagode, muito triste, chorando, o pessoal cantando samba, e eu estava muito triste ali, um desejo de morrer, assim, muito forte na minha vida, uma angústia muito profunda. E eu saí para fora daquele lugar, e olhei para o céu e pensei, se existe Deus, se verdadeiramente existe Deus, que Ele se manifeste na minha vida hoje. Eu quero sentir, né? E é isso que as pessoas precisam saber. Deus se manifesta, irmão. Mas eu tenho que abrir meu coração. Eu tenho que respeitar o Senhor. Eu tenho que verdadeiramente querer, né? Porque tem muita gente que não quer saber, né? Ouve uma narrativa e não quer saber de Deus. Ouve outra narrativa e não quer saber. Irmão, a Bíblia diz que Deus se manifesta, né? Buscai-me-eis e me acharei quando buscardes de todo o coração. Isso é a palavra de Deus, irmão. Atestada com o sangue de Jesus. Glória a Deus. Não tem como Deus errar, não tem como não acontecer. E eu ali pensei, irmão, e pensamento, só Deus sabe. Né? Anjo não sabe, homem não sabe. Só Deus conhece o teu coração, conhece o meu coração. Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para mim, irmão. Melhor do que nós mesmos. Eu tenho o meu plano, mas Deus sabe como eu vou me dar bem, o que vai me fazer bem. Porque às vezes nós buscamos riquezas na terra
E essas riquezas não são o que nós necessitamos. Por isso tem muita gente perdida. Tem gente que tem dinheiro, tem fama, mas não tem alegria, não consegue dormir, irmão. Não tem certeza das coisas. Acorda todo dia, sabe? Não tem expectativa. Nós temos, nós que servimos. Glória a Deus. Eu acordo, alguma coisa vai acontecer na minha vida, porque Aleluia. eu sei que Jesus está cuidando da minha vida, aleluia. Amém. E essa certeza, Jesus vai nascer dentro do meu coração. Não é porque eu quero pensar. É poder de Deus, irmãos. É isso. Deus vai gerar. Né? Jesus diz que rios de água vivas fluirão de dentro do seu ventre. Glória a Deus. Né? Glória a Então, Jesus. o próprio Deus gera Ele dentro de mim. Né? Então eu não tenho que me esforçar a pensar, né? Ficar repetindo 1000 vezes para que aquilo aconteça, para que isso seja guardado na minha mente. Né? E ali, irmãos, eu olhei para o céu e fiquei ali chorando, irmão, chorando. Eu necessitava da vida ali. Era muito importante aquela resposta para mim. Eu queria conhecer Deus. Eu busquei Deus em todos os lugares que vocês possam imaginar, irmão. Mas eu queria conhecer o Senhor. E ali eu fiquei pensando, fiquei chorando. De repente, quando eu acabei de pensar, veio uma mão atrás de mim assim. Eu estava olhando ninguém. Eu olhei assim, era um amigo meu. E ele viu eu saindo do lugar e veio atrás de mim. E ele falou, o que você tem, filho? Eu falei assim, ó. Aí eu abri a minha vida para aquele varão, né? Ele falou assim, você conhece Jesus? Eu falei, glória a Deus. Jesus. Eu conheço Jesus, né? Não, você conhece Jesus? Já ouviu a palavra de Deus? Né? Já ouviu? Já foi ver? Né? Não, mas quando ele falou Jesus, irmão, aquela tristeza que estava no meu coração começou a sumir. Glória a Deus. Parece que abriu uma luz dentro de mim, assim. Foi iluminando todo o meu corpo, assim, sabe? Aquele peso que eu tinha sobre as minhas costas, aquela angústia, aquela tristeza, foi arrancada de uma vez. E eu falei, meu Deus. E aí ele falou assim, sabe por que eu vim atrás de você? Porque eu fui numa igreja e aceitei Jesus. E eu queria que você fosse lá conhecê-lo. Aí eu lembrei do pedido que eu fiz ao Senhor. Eu respondi imediatamente, né, irmão? E aí eu fiquei pensando, pô, mas aí vou parar com a minha cervejinha. É, Deus. Cerveja, ser crente, né, tal. Mas eu preciso, eu tô morrendo. E eu fui. Foi pela primeira vez eu senti a virtude de Deus ali naquela igrejinha. Era uma igrejinha muito pequenininha, tinha um varãozinho falando da glória de Deus. E ele pulava de alegria, ele falava com tanta virtude. Eu falei que Deus existe. E eu comecei a chorar naquele lugar. Eu comecei a sentir a presença do Senhor. E aí passou um tempo e eu fui me prostrar diante do Senhor numa igrejinha, numa comunidade, irmãos. Uma igreja que não tinha nem piso, né? Tinha terra. Era de terra. Eu me joguei nos pés do Senhor. Ali eu quero. E ali, a partir dali, a minha vida mudou até os dias de hoje. E o que o Senhor Jesus está falando aqui? Isso é a palavra de Deus. A gente tem que entender a palavra de Deus, irmão. Não é de qualquer maneira. Não é o que eu penso, irmãos. Né? Nós estamos falando de um ser superior. Né? Jesus é Deus. O Deus Todo-Poderoso. Ninguém vai compreender a glória de Deus. O cientista não consegue compreender. Né? As pessoas falam de bilhões de anos-luz, irmãos. De uma estrela, de uma galáxia. Né? E Jesus está se manifestando aqui, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Né? E Deus veio através de Jesus para nos dizer como é que Ele é, irmãos. Jesus é a revelação de Deus para as nossas vidas. É a revelação de Deus para a vontade de Deus para as nossas vidas. E Ele fala aqui, né, irmãos? Aleluia. 14, né? Vós sereis meus amigos. Irmão, amigo. Eu só sempre pregar sobre amigo. O amigo, ele não olha para o que você tem. Né? Ele não vê se você tem dinheiro, né? Se você tem fome. Ele é seu amigo, ele gosta de você pelo que você é. É isso que Jesus está falando. Eu gosto de você pelo que você é. Né? Pelo que você é.
E o amigo, irmão, ele sempre tem coisa boa para mim. Né? O amigo, na hora da tristeza, ele vai querer me alegrar, ele vai querer me ajudar. O verdadeiro amigo. Né? O amigo, ele sempre tem uma situação de resolução. Né? Se eu tiver algum problema, ele sempre está ali, disposto a me ajudar, disposto a estar comigo, pelo simples fato de gostar de mim, irmãos. Amém. Simples fato de gostar de mim. Mas aí ele fala aqui também, irmãos, vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Então tem uma condição. Né? As coisas de Deus sempre tem condição. Tudo tem regra na nossa vida, irmão. A natureza não tem regra. Só que aqui não tem regra. Ou entra aqui de qualquer jeito. Tudo tem regra. Por que Deus não tem regra? Deus tem regra. Deus, ele é um ser, irmão. Ele arquitetou tudo, ele tem os seus planos, ele tem a sua vontade. E a vontade de Deus é soberana e perfeita. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus não erra, Deus não se engana. Né? Deus, ele não tem injustiça. Deus é poderoso, oh glória. Deus é maravilhoso. E ele fala aqui, irmãos, aleluia. Se fizeres o que eu vos mando, já não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quando eu ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amém. Então, irmãos, é um processo. Eu chego diante do Senhor para aprender e se transformo num filho de Deus, Aleluia. para divulgar sua palavra, amém, irmãos? Amém. Então é isso, irmãos. Nós estamos aqui nessa casa, né? Eu trouxe a palavra de Deus aqui para vocês, exatamente para a gente, o que a gente quer diante do Senhor, a gente tem que estar dentro das regras de Deus, para que as coisas vá bem, né? Porque a única coisa que impede Deus de operar na minha vida é o pecado. E o pecado não é questão imoral, né? Muita gente para o pecado, porque está, sei lá, na prostituição. Não é isso não. O pecado é exatamente não obedecer a palavra de Deus. Se Deus mandou para a direita, eu vou para a esquerda, eu estou contra a palavra de Deus. Então Deus nunca vai poder me ajudar enquanto eu não ir à direita. Né? Então nós estamos aqui, irmãos, para receber do Senhor aquilo que é verdade nas nossas vidas. E uma coisa que eu tenho que ter no meu coração, se eu quero verdadeiramente conhecer o Senhor, tem que abrir meu coração, tem que ter essa sinceridade, essa vontade, e negar a mim mesmo, negar os meus pensamentos. Eu só quero que Deus se manifeste, só isso. Como aconteceu na minha vida, como aconteceu na vida do Silvio, como aconteceu na vida da Beth, como aconteceu na vida dos irmãos aqui, né? Amém. Como acontece na vida de todo mundo, irmão. São milhões de pessoas que adoram o Senhor Jesus, irmão. Glória a Deus. Não é um bando de louco, não, irmão. Mas tem poder, tem glória, tem milagre, irmão. Amém. Aleluia. Tem milagre, irmão. E o servo de Deus, ele sempre está vivendo uma experiência maravilhosa. Essa semana eu estava meio tristinho assim, né? Porque, sabe, sempre tem tristeza, né, irmão? Tem luta, né? Vitória, assim, né? Esquece esse negócio só de vitória, irmão. Nós não é luta. Eu só tenho, a única vantagem que eu tenho na minha vida é Deus. Amém. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Só Deus que me dá a vitória, né? Eu estava ali meio tristinho, aí passou um amigo meu, até estava comentando com o Silvio. Um varãozinho que há muitos anos ele foi viciado em droga, e ele foi assim, ele era um chato. Esse cara que usava droga, enchia o saco de todo mundo. Chegou até aí na nossa igreja, e ficava lá e tal, tudo mais. Ele aceitou o Senhor, ele está na presença de Deus, ele está verdadeiramente convertido. E depois de muitos anos, ele está com problema no rim. Está com 10% do rim funcionando e tal. E ele estava com muita dor, irmão. Ele passou assim, eu estava na garagem lavando o carro, ele passou, eu vi ele passando. Aí depois ele desceu. E aí, sabe como é que é Deus, né? Varãozinho está servindo ao Senhor, Jesus ajuda, né? Aí eu falei, aí Varão, tudo bem, e você? Tô meio ruim, tô com uma dor aqui, fui no médico, o médico disse que eu vou ter que fazer Hemodiálise? hemodiálise. Eu tô com essa dor, não consigo dormir há vários dias e tal. Minha esposa aqui é testemunha. Aí eu peguei ele e falei assim, Varão, vamos fazer o seguinte, vamos clamar ao Senhor? Ele falou assim, vamos. Aí peguei e levei lá na minha casa. Aí a minha esposa estava lá, nós pegamos um azeite, começamos a clamar,
sabe, nosso coraçãozinho, né? E quem faz a obra é Jesus, né, irmão? Amém. É nóis, ninguém. Só instrumento. A misericórdia do Senhor. Aí nós colocamos a mão na barriguinha dele assim, e a dor passou, meu irmão. Aleluia. E ele começou a pular. Glória a Deus. Eu falei, caramba, como Jesus é bom, né, irmãos? E ele foi feliz da vida, né? Então, acho que domingo ele vai estar lá. Amém. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. O que o homem não pode fazer, o mundo não pode dar. Tem coisas que fama, dinheiro, né? Não vão ser. Um dia, todo homem, escreva isso que está escrito, guarda isso no teu coração. Toda pessoa vai depender de Jesus. Só Deus vai poder dar livramento, vai poder curar, vai poder dar uma solução naquele problema. Porque é Deus, irmãos. Né? Nós precisamos de Deus. Porque nós vivemos num mundo espiritual. No mundo espiritual é uma guerra. Tem muita maldade no mundo. Tem muita gente que não acredita no demônio, não acredita no diabo, não acredita na maldade. Né? Mas existem anjos do mal. Né? Mas também eu quero te dizer nessa noite, existem anjos do bem. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Existe treva, mas existe luz. Amém. Amém. Graças a Glória Não Deus. existe o diabo, mas existe Jesus. Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Sangue de Jesus tem poder. Amém. Oh, glória. Aleluia. Jesus é maravilhoso, irmão. E é isso. Amém, irmãos? Amém. Você guarda essa palavra no teu coração. Seja sincero com o Senhor. Né? Aqui ninguém é diferente de ninguém. Ninguém é diferente de ninguém. Não é porque eu sou pastor. Eu não sou nada. Né? Ninguém é nada. O único que é Jesus. Amém. Ele sim é tudo. Né? Todo homem é falho. Né? Todo homem é pecador. Mas Jesus nunca foi falho e nunca pecou. Amém, Senhor. Hoje está no trono de glória. Amém, irmãos? Então recebe essa palavra no teu coração, guarda. Né? Se você tiver interesse de conhecer o Senhor, né, nesta noite, ali no seu quartinho, ouviu o pastor falando ali, dobra o seu joelho, abra o teu coração do Senhor e fala assim, Senhor, se manifesta para mim. Quero verdadeiramente ter uma experiência contigo. Eu estou falando aqui em nome do Senhor Jesus. Jesus vai ter uma experiência com você. Amém.